favor. Perfeito. Sentar? Boa noite. Boa noite. Assim? Todo mundo entrando. Mais 30 segundos para sentar. Tá bom, então. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Meu nome é Gerhard Dilger. Eu sou diretor do escritório regional da Fundação Rosa Luxemburgo aqui há alguns poucos meses. Bem-vindos à casa da Fundação Rosa Luxemburgo em São Paulo. Estamos muito felizes de poder apresentar o último fruto da nossa parceria com a Fundação Perseu Abramo, que já dura perto de uma década, ou seja, desde o início do nosso trabalho aqui no Brasil e no Cone Sul. Esse livro aqui, Indígenas no Brasil, chega às nossas mãos numa hora especialmente pertinente. E agora estou citando do prefácio que a minha querida antecessora Katrin escreveu. É pertinente porque o ano de 2012 mostrou que a parceria entre as duas fundações não poderia ter sido mais certeira no entendimento da nossa realidade. Os inúmeros e violentos conflitos que se evidenciaram na região mato-grossense entre indígenas e latifundiários, envolvendo etnias como os Guarani Kaiowá, ou ainda os embates com os Tupinambás na Bahia, colocaram em evidência a importância e relevância de estudos que trazem à tona elementos para entendermos e nos posicionarmos melhor sobre disputas, ao mesmo tempo, tão antigas e tão atuais. Eu acho que realmente ela falou o essencial. É um privilégio mesmo de poder receber aqui uma quantidade considerável de expertos e expertas no tema indígena. Alguns dos autores e autoras do livro, os organizadores, a organizadora aqui, Vilma Bucani, e Gustavo Venturi, que está no trânsito certamente ainda, e a minha querida amiga Daniela Chiaretti, repórter experiente e conhecedora de muitas facetas do Brasil profundo, que vai mediar o debate depois. Um debate que promete ser muito interessante, quente, até controverso. Essa, afinal, é uma das funções mais importantes de nossas duas fundações irmãs, a Perseu Abramo, ligada ao PT, e a Rosa Luxemburgo, ligada ao partido alemão Die Linke, o que quer dizer à esquerda. A nossa função, entre outras, é proporcionar espaços para o debate e a reflexão. Neste caso, sobre o desafio de criar sociedades mais justas para todas e todos, inclusive e sobretudo para as mal chamadas minorias. Então, bom debate. Dani, por favor, vai depois assumir a mediação, e agora o nosso amigo Joaquim vai falar as palavras de apresentação da Fundação Perseu Abramo. Então, boa noite a todas e todos. É uma grande satisfação darmos mais um passo na nossa parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo, desta feita inovando com o que nós estamos chamando da inaugural TV FPA, TV Fundação Perseu Abramo. Nós apresentamos a proposta
nosso primeiro encontro desse ano, e então esse nosso ato de lançamento do livro sobre a pesquisa de indígenas está sendo transmitido pela rede, pela web, e nós depois vamos fazer uma pequena edição e deixá-lo no portal da Fundação Perseu Abramo, seguramente com a possibilidade da Fundação Rosa Luxemburgo também difundir. Essa iniciativa da pesquisa veio ainda da gestão passada. É um dos, digamos assim, mais bem-sucedidos trabalhos que a Fundação Perseu Abramo desenvolve, neste caso com a Rosa Luxemburgo, que é poder organizar uma pesquisa temática, poder preparar a pesquisa debatendo com especialistas, pesquisadores, representantes desses grupos sociais, no caso aqui os indígenas, e depois ainda publicar um livro tratando do tema, né? Esse é o primeiro lançamento, portanto, temos alguns compromissos de realizar outros lançamentos, notadamente lá no norte do país, na Raposo. Já temos um agendado para o Mato Grosso do Sul, e aí depois temos que fazer uma pequena reunião de trabalho para organizar as nossas próximas viagens. Muito obrigado pela atenção de todos nesse dia chuvoso e frio. Vir aqui nessa bela recepção, nessa bela casa, para apresentarmos o livro. Boa noite a todas e a todos. Eu sou Vilma, analista de pesquisas da Fundação Perseu Abramo, coordeno as operações do Núcleo de Opinião Pública e fui responsável pela pesquisa, né? Pela pesquisa Indígenas no Brasil, entre outras, e essa foi uma pesquisa que teve 3 fases distintas. Uma fase com as lideranças de povos indígenas, onde entrevistamos 52 lideranças de 46 povos indígenas de todo o Brasil. Uma segunda fase, onde entrevistamos a população brasileira, para saber qual a percepção da população brasileira sobre os problemas indígenas. E uma terceira fase, onde entrevistamos índios que residem no contexto urbano. Foram entrevistadas 400 indígenas que residem em nas 5 macro-regiões brasileiras, né? Para, a partir daí, fazermos essa coletânea de informações e poder comparar, né, quais são os problemas que os povos indígenas vivem, segundo sua própria perspectiva, como a população brasileira vê esses problemas, se percebe ou não percebe, até que ponto percebe a existência dos povos indígenas no Brasil e quais são os conflitos que existem, e como os indígenas que migram para as cidades, para os territórios urbanos, têm convivido com esses problemas, né, em ser indígenas e estar no contexto urbano, nesse choque de culturas. Abordamos diversos temas nessa pesquisa, né? Conseguimos sintetizar isso em 10 artigos que a gente apresenta nesse livro, né? Convidamos os autores que estão aqui presentes para debaterem seus temas e a gente poder dar início ao debate. Sim, por favor, convido as autoras e os autores aqui e a mediadora, Dani.
Boa noite. Acho que sim. Tá funcionando? Não, né? Vocês estão me ouvindo? Está funcionando? Tá? Boa noite. Eu sou Daniela Chiaretti, eu sou uma jornalista, sou jornalista do Valor Econômico. Eu cubro essa área socioambiental. Me interesso pela questão indígena, mas não sou absolutamente uma especialista, eu só tento trabalhar com isso, conforme os temas aparecem. E também trabalho nessa frente de obras e de obras de infraestrutura na Amazônia e dos processos de desenvolvimento do Brasil. Queria apresentar aqui os colegas e os autores do livro. Então, o Spence Pimentel, que é um doutorando em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo, pesquisador do Centro de Estudos Ameríndios desde 2008, e ele é um especialista, um estudioso da questão dos Guarani Kaiowá há muito tempo, e o texto dele no livro é sobre isso. A proposta que o Gerhard estava falando é de que os autores falassem, apresentassem um pouco o seu trabalho, um resumo, as posições mais importantes durante 5 minutos, e daí eu vou perguntando, e logo depois de um tempo a gente abre para debate, e a ideia é que 9 horas termine, não é? Tá bem. Bom, então, o Spence Pimentel, aqui do meu lado está o Luiz Eduardo Batista, que é mestrado e doutorado em Sociologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, e com experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em saúde pública, e que escreveu, acho que o último capítulo do livro, que é sobre a temática de saúde, né, Luiz? Aqui do meu outro lado, a Verena Glass, jornalista, também minha colega, e uma pesquisadora da ONG Repórter Brasil e assessora do Movimento Xingu Vivo para Sempre, e uma das pessoas que talvez conheça mais o que acontece em Altamira e Belo Monte, com Belo Monte hoje. Então, acho que tem muito isso. Aqui, o ex-presidente da FUNAI, o antropólogo Márcio Meira, era a pessoa que foi presidente da FUNAI de 2007 a 2012, teve um compromisso, ele não pôde vir, mas a gente tem aqui alguém que trabalhou com ele durante esse tempo todo, a antropóloga Maria Auxiliadora Leão, que era, obrigada, diretora do Departamento de Proteção Territorial da FUNAI durante a gestão do Márcio Meira. E na ponta, Boa noite. Bom, agradeço o convite, enfim, por estar aqui. Enfim, esse artigo, acho que ele foi concluído no momento, foi concluído mais ou menos em agosto, né?
um pouquinho antes exatamente daquele acontecimento notável, né, que houve entre outubro e novembro, que foi a difusão daquela carta do grupo Kaiowá Guarani lá de Pelito, né, que foi entendida pelas pessoas como um anúncio de suicídio coletivo, etc. e tal. Gerou uma grande comoção, um grande número de compartilhamentos na internet e acabou gerando uma onda de solidariedade inédita, né? Coisa realmente, assim, literalmente nunca antes vista aqui no Brasil, né? A gente teve manifestação em mais de 50 cidades, manifestações de rua, né? De pessoas que foram demonstrar sua solidariedade aos Guarani Kaiowá, que mudaram seus nomes no perfil da internet, etc. e tal, e que enfrentaram a ironia e o desprezo aí de alguns colunistas conservadores, né, que diziam que isso era uma bobagem, que era um Guarani Kaiowá de boutique, que isso aí não tinha valor nenhum, porque eram pessoas que não tinham, afinal de contas, estão aqui em São Paulo, estão no Rio de Janeiro, não entendem bolhufas do que está acontecendo lá, e para que então essa solidariedade? Mas eu diria que, do ponto de vista do movimento de luta pelas terras lá em Mato Grosso do Sul, o movimento Ateguaçu é a grande assembleia, né? Essas grandes assembleias são organizadas desde os anos 80, são, eu diria, um dos grandes movimentos sociais que emergiram no Brasil, emergiram junto com os grandes movimentos sociais no Brasil, aí, no mesmo momento em que estava sendo organizado o Movimento Negro Unificado, em que estavam voltando as assembleias da UNE, que a CUT estava sendo organizada, que o PT estava sendo criado. Também lá no Mato Grosso do Sul estavam sendo organizadas as assembleias indígenas, né? Inicialmente a tentativa de criação da UNE e depois, enfim, acabou a projeção do Marçal Guarani, etc. e tal, e as Ateguaçu. E, enfim, esse movimento de solidariedade, então, estou me referindo a tudo isso porque o texto foi concluído um pouquinho antes, né? Então ele fala muito sobre... vou fazer aqui uns 5 minutos, eu vou conseguir fazer mais um convite à leitura, né? E aqui agora é uma contextualização que eu estava fazendo. Mas nesse convite à leitura, então, eu queria mencionar isso, né? Porque a questão que eu tentei enfrentar foi justamente a percepção que essa pesquisa mostra a respeito da questão da terra e aí uma mensuração, vamos dizer, de quantas pessoas realmente concordam com a expressão os índios têm mais terra do que deveriam ter, né, no Brasil, algo assim, né? O Brasil tem muita terra para pouco, muita terra para pouco índio, né? Mais especificamente. E acho que, de fato, essa pergunta, ela tem, a gente vê que uma maioria da população concorda com isso inicialmente, mas ao longo da pesquisa a gente vai também notando que com um pouco de debate, né, lá pela 46ª resposta, né, depois de ter pensado um pouco mais a respeito das coisas, as pessoas realmente percebem que sim, há um problema de terras no Brasil, né. Acho que a auxiliadora vai poder falar um pouquinho mais disso. Acho que o caso Guarani Kaiowá precisa ser percebido, sobretudo como um caso, ele não é uma exceção, ele é um caso característico de uma realidade que se conformou no Brasil nos últimos, desde 1988, que é a seguinte: a gente tem hoje 98,5%, 98,6% das terras indígenas demarcadas no Brasil estão na Amazônia. Só 1,4%, 1,5% está fora da Amazônia. No entanto, a gente tem 52% dos indígenas brasileiros morando fora da Amazônia. Isso significa que, ou seja, mais da metade da população indígena está morando em apenas 1,5% das terras. Então, de alguma forma, todo o discurso ruralista, né, que vem sendo divulgado nos últimos anos, tenta passar por cima disso e dizer que os indígenas brasileiros têm 13% das terras já, para que dá mais, né? Só que quando eles estão falando isso, eles estão misturando a situação amazônica com a situação não amazônica, e elas são situações muito distintas. Então, você falar isso, falar que tem 13% não resolve em nada a situação Guarani Kaiowá. E o que as pessoas têm tido a oportunidade é justamente de perceber essa situação emblemática que ocorre em Mato Grosso do Sul, e particularmente com os Guarani Kaiowá, não apenas com eles. Agora, essa última semana, vocês viram também um conflito lá com os Terena, né? Mas é sobretudo com os Guarani Kaiowá, que são, vejam vocês, o maior grupo indígena não amazônico, quase 45 mil pessoas, vivendo em apenas 42 mil hectares de terra.
né? Então, o que mais se costuma dizer lá em Mato Grosso do Sul é que um boi tem mais terra do que um indígena em Mato Grosso do Sul, né? Enfim, eu acho que essa pesquisa dá a oportunidade justamente de a gente perceber como as pessoas entendem isso, mas, ao mesmo tempo, também eu acho que eu desenvolvo um pouco aqui sobre o que eu acho que o caminho passa pela escola, né, por a gente levar para a escola essas discussões. Agora a gente tem a Lei 11.645, né, que viabiliza isso. De 2008, essa lei institui a obrigatoriedade do ensino sobre história e cultura indígena nas escolas, ainda não vem sendo completamente aplicada. Mas a gente também está tendo uma nova comunicação via internet que está possibilitando também que as pessoas tenham acesso a informações sobre essa parte do Brasil que vem sendo ignorada, sobre essa realidade dos índios não amazônicos, e nesse caso os Guarani Kaiowá, que são o problema mais lancinante, vamos dizer assim, aí dentre os índios não amazônicos. Enfim, teria mais um bocado de coisa para dizer, mas a gente pode debater ao longo da... Mas basicamente isso. Antes, eu só queria dar uns números que eu acho que são interessantes. A pesquisa mostrou que são 305 etnias, 274 línguas, né? Não sei se a Vilma falou, 896.917 pessoas, 505 terras indígenas em situações diferentes e algumas áreas urbanas, né? Tem um pouco menos. A professora o contexto dos indígenas não aliados e urbanos, que é alguma coisa que a gente conhece pouco. Dentro desse universo de se conhecer pouco, talvez se conheça menos ainda. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite também de fazer análise de dados. Foi uma coisa muito interessante, importante. Eu trabalhei com a Luciana Galante, com a Cíntia Cardoso, são duas mestres em antropologia lá da PUC. Nós fizemos um trabalho junto, porque o volume de dados era assim, um pouco absurdo, né? Bem, tal, até eu achei bonito o livro aqui, porque aqui atrás tem as tabelas todas, os dados, ficou muito, gostei demais, assim. Esse tema, né, os indígenas nas cidades, é o tema espinhoso da questão indígena no Brasil, porque os organismos oficiais e toda a política indigenista brasileira foi voltada para a tal da integração do índio à sociedade nacional, e integrar significa diluir-se e desaparecer. Mas os índios são teimosos, os indígenas são fortes, valentes, bravos, guerreiros, e eles insistem em existir, né? Como disse a amiga da minha irmã, falando assim, Lucelena, esses índios, coitados, eles não deviam mais existir, porque não tem lugar para eles na sociedade. E eu disse para ela, olha, eles existem porque querem existir. Então, eu acho que esse é o princípio dessa análise, né? São dados extremamente importantes. O IBGE, já por 2 censos, apontou uma presença muito grande de população indígena vivendo nas áreas urbanas. No censo do ano 2000, eram 52% da população autodeclarada indígena vivendo nas cidades. No censo de 2010, diminuiu, mas é algo em torno, agora eu já esqueci o número aqui, eu não vou olhar, porque senão demora muito, em torno de 47% da população autodeclarada indígena vivendo nas cidades. Então, nas 5 regiões pesquisadas, há uma presença expressiva da população indígena nas cidades. Acho que o que tem de muito importante para enfatizar é que a população vai para as cidades, principalmente porque
ela agrega ao movimento migratório da população brasileira. Afinal, hoje, no Brasil, mais de 85% da população brasileira vive nas cidades. O campo é muito pouco povoado. Ele é povoado principalmente por cana, né, usinas de etanol, laranja, soja, gado, café, tal, e gente mesmo, muito pouco. A população indígena, essa situação que o Spence falou, do Mato Grosso do Sul, ela é uma situação para a maioria da população indígena brasileira, de Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, que é a falta de terra. Então, a população indígena, as terras foram demarcadas, a população cresceu e o movimento migratório foi quase que uma consequência, né, obrigatória, né, dessa falta de terras. Além do que, o movimento migratório no Brasil ele foi incentivado, não é, pelos nossos governos que se sucederam desde 1955 para cá, e é nesse incentivo também que essa população vem para as cidades. A demanda dessa população nas cidades, basicamente, é a luta pelo reconhecimento. Porque, primeiro, a FUNAI relutava, dizia que quem sai da aldeia não é indígena. Né? E, assim como no Brasil, sempre todo mundo diz, se usa calça jeans, óculos escuros, ouve forró, dança forró e vai na escola, então não é índio. Então, essa necessidade que a sociedade brasileira e o Estado brasileiro têm de marcar o indígena com uma marca, digamos, quase que uma marca fantasia, não é? De um índio imaginário, de um índio de fotografia, de um índio de cartão postal, né? Essa necessidade faz, né, com que metade, praticamente, da população autodeclarada indígena perca direitos. Então, há uma demanda dessa população nas cidades por benefícios sociais, é muito forte a procura por educação, principalmente níveis, né, mais altos de ensino médio e ensino universitário. E as reivindicações são urbanas, digamos, né, por educação, por saúde e atendimento especial da população para a população indígena, e uma demanda muito forte por moradia, que são as demandas urbanas, não é, da população empobrecida, das populações mais pobres e tal. Então, esse quadro é um quadro bastante geral, né, que eu estou falando aqui. Há uma série de dados bem interessantes de observar, mas a gente também tem que levar em conta que já há uma ou duas gerações de indígenas nascidos nas cidades. Né? Então, também não é muita novidade, já são nascidos, tal. E, por incrível que pareça, eles continuam a reivindicar, não é, o seu reconhecimento como povos indígenas. Obrigada, professor. Vou chamar agora a Helena para falar um pouco da situação em Altamira. Ela coloca a luz nesse texto dela. Ela sai um pouco das questões fundiárias e coloca os conflitos, as pressões que existem no modo de desenvolvimento brasileiro, atual, as obras do PAC e o que está acontecendo na maior obra do governo, da gestão Dilma e Lula. Boa noite. Eu queria agradecer muito o convite para o debate, queria agradecer muito a Gustavo e a Vilma também por terem me convidado para escrever o texto, porque
eu falo de uma das obras mais polêmicas, e uma das obras mais importantes do governo da última gestão e dessa gestão. E a gente sabe que é um tema bastante espinhoso. E foi muito interessante porque o debate se deu de uma forma muito franca, muito aberta, com uma liberdade muito grande de botar um pouco no papel o posicionamento das populações atingidas por uma série de projetos, não só Belo Monte, mas uma série de projetos do PAC. Eu queria até pedir desculpas porque meu telefone tocou, eu não posso desligar o meu telefone agora, porque nós estamos numa gestão de crise lá em Altamira. Vários de vocês podem saber, mas houve uma nova ocupação indígena na segunda-feira. Tivemos aí o juiz com uma decisão de reintegração de posse, e possivelmente nós temos aí possibilidade de conflito, então estão meio que monitorando, então vocês me desculpem. Bom, quando me convidaram para... Você, por favor, me dá o tempo. Quando me convidaram para fazer esse texto para o livro, era para escrever um pouquinho sobre a questão indígena e meio ambiente. E aí, obviamente, que eu acho que a Amazônia ela é paradigmática nessa questão, porque você tem uma série de projetos que estão embutidos num modelo de desenvolvimento que vem se imprimindo para a Amazônia, que, na minha opinião e na opinião de muitas pessoas, principalmente dos amazônicos, ou pelo menos das populações mais atingidas, é muito predatório, né? Então, se você pega, por exemplo, os grandes projetos econômicos que tem hoje lá, é a soja, que é para exportação, é a pecuária, que é para exportação ou para sair daquela região, é a mineração, que é para exportação, é a hidroeletricidade, que é para exportação. Quando eu digo exportação, não só exterior, mas também exportação para as outras regiões do Brasil. E nada fica além dos passivos sociais e ambientais naquela região, né? Há, obviamente, sim, nos grandes polos das grandes obras, há centros de comércio que se desenvolvem, há uma geração de royalties que podem ali aqui dar uma visão de desenvolvimento para alguns setores, mas, basicamente, a gente vê que a população em si, aquela população empobrecida, aquela população não só indígena, mas ribeirinha, pequenos agricultores, ela realmente não tem ganhos com isso, né? Então, você pega, por exemplo, como se dão esses processos de implantação dessas grandes obras. Se faz todo um estudo de licenciamento ambiental, etc. E com esse estudo se cria uma série de condicionantes. Falando, tudo bem, nós sabemos que vamos causar vários danos. Então, para que esses danos doam menos, nós então exigimos que os empreendedores, o governo, a FUNAL, o IBAMA, etc. Façam tomem uma série de medidas para que as populações atingidas tenham menos sofrimento, né, nesse sentido. Agora, o problema é que a gente vê em todas as obras, né? Isso que está no texto também, todas as obras, as condicionantes não foram cumpridas, assim como Belo Monte não há cumprimento de condicionantes. Nós temos aí apenas cerca de 20%, né, das condicionantes de Belo Monte cumpridas até agora. O Norte Energia, ainda que a empresa responsável por Belo Monte, nem terminou de fazer o cadastro social, ou seja, de cadastrar as populações que são atingidas lá, né? Não só indígenas, obviamente. Agora, voltando à questão indígena, o que a gente vê hoje é que a questão fundamental da questão indígena nesses grandes projetos é o que é considerado uma violação dos direitos constitucionais, que a oitiva são as consultas indígenas, e não só as consultas indígenas, mas as consultas vinculantes, e depois talvez eu tenha mais tempo para desenvolver essa questão, né? Então, por exemplo, nas últimas ocupações indígenas de Belo Monte, foi esse o tema. Nós temos direito a ser consultados, nós não fomos consultados. Então, esse é o grande problema, inclusive para o governo federal, porque quando essa questão foi levada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que fez certas cobranças para o governo federal, a reação foi muito forte. O governo federal reclamou, retirou o seu representante,
da comissão, houve aí boatos de que haveria corte das contribuições brasileiras para esse sistema de direitos humanos, e depois houve uma incidência para modificação um pouco do funcionamento da CID, o que é muito preocupante, né? Então, mas você tem essa população indígena numa situação de extrema vulnerabilidade. E aí é importante dizer, e mais para frente a gente pode até trazer algumas pontuações de leituras do Judiciário. Por exemplo, nós temos 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília que fizeram leituras muito interessantes sobre o que significa o direito das populações ouvidas das populações indígenas de serem ouvidas, de serem consultadas. O que nós temos, voltando à questão do PAC, por exemplo, todas as obras, isso também está no capítulo do meu texto, todas as obras em andamento do PAC 2, todas elas impactam comunidades indígenas. E aí a gente até citou aí quantas são, quais são as etnias e tal. Todas elas, sem exceção, têm uma série de ações na justiça contrárias. Todas elas são alvos de são palcos de conflito entre indígenas e os empreendedores. Então, alguma coisa está errada. Acho que esse questionamento de que, enfim, as populações indígenas estão exagerando, ou então nós estamos minimizando, nós vamos fazer com que elas não sofram tanto. Não, isso não está acontecendo. E, de qualquer forma, o debate anterior é sobre a necessidade dessas obras para essa região, ou mesmo para o Brasil. Não existem outras alternativas? Por exemplo, a exploração hidrelétrica dos rios da Amazônia. A gente tem, no projeto do PAC, mais de 60 grandes hidrelétricas na Amazônia. O que isso vai fazer com esse nosso bioma, que eu acho que é a grande riqueza que a gente tem? E depois, assim, eu acho... só para concluir, obviamente que as hidrelétricas ou os grandes projetos, elas não vêm sozinhas, né? Então, nós temos aí toda a questão da mineração em terras indígenas, que é um grande problema também, que está se avizinhando aí, né, numa discussão legal, mas eu termino por aqui, e depois a gente aprofunda. Obrigada. Obrigada, Verena. E vou vamos ouvir um pouco agora esse lado da saúde, professor Luiz Eduardo. Fala no microfone, vamos ver se está funcionando. Não? Bom, boa noite. Muitíssimo obrigado ao convite da Fundação Rosa de Luxemburgo, Fundação Perseu Abramo, para elaborarmos esse capítulo. Originalmente, o primeiro convite foi feito ao professor Istvan Varga, que é professor da Universidade Federal do Maranhão, e Istvan Varga é um dos integrantes do grupo de pesquisa Saúde da População Negra e Indígena do CNPq, do qual eu coordeno no Instituto de Saúde. E Istvan Varga, juntamente com a professora Lúcia aqui, desde 2002, antes um pouco do meu doutorado, a gente vem discutindo o campo da saúde indígena no estado de São Paulo. Naquele momento, não, Lúcia, o grande desafio era a questão da AIDS em comunidades indígenas, e que nós estávamos com dados do problema da AIDS em populações indígenas, e que o programa de DST-AIDS precisava, então, dar uma resposta, e montamos, então, um grande grupo, Istvan, Lúcia, eu, outros pesquisadores, Fernanda Lopes, né? Todo um grupo para começar a discutir esse tema, começar a incluir no programa estadual de DST-AIDS o quesito cor, para termos a noção de quanto era, como é que discutia AIDS e população negra, qual era o montante desse grupo populacional dentro do programa de DST-AIDS. E, naquele momento, uma das grandes surpresas foi que, todo desse recadastramento que nós fizemos no programa, o maior percentual, ou proporcionalmente,
o maior percentual era de comunidades indígenas que estavam atendidos ali no Programa Estadual de DST-AIDS, e o Programa Estadual de DST-AIDS não se tinha se dado conta disso, não tinha percebido dessas comunidades indígenas. Eu estou contando isso para dizer que um pouco a essa linha de tensão que nós utilizamos também aqui nesse capítulo, né? A tensão no campo da saúde coletiva, no campo da saúde pública, de onde é que estão qual é a proporção dessa população? A primeira pergunta é essa, né? Bom, no estado de São Paulo são aproximadamente 70 mil índios. Desses 70 mil, 3 estão nas aldeias e o restante nas cidades. Mas não, no meu município eu não tenho. No meu município eu não tenho índio, não. Como não tem? Na hora que a gente vai, os dados do IBGE estão aqui, o censo está aqui. Então, você, gestor da saúde, o que é que você está fazendo? Você está olhando para isso? Quais são as demandas dessa sua comunidade? Então, é essa tensão, essa discussão do plano da saúde pública, do plano da política de saúde que a gente trouxe para o capítulo, porque naquele momento em que nós estávamos escrevendo o capítulo, estava se constituindo no Ministério da Saúde a Secretaria Especial de Saúde Indígena. Ou seja, nós estávamos migrando da FUNASA, que era efetivamente a instância dentro do Ministério da Saúde que cuidava da saúde indígena, para uma Secretaria Especial de Saúde Indígena ligada ao gabinete do ministro. E, em sendo uma Secretaria Especial de Saúde Indígena, ela tem que dialogar com todas as outras áreas do Ministério da Saúde. Em sendo uma Fundação Nacional de Saúde, ela, em tese, ela estava trabalhando com um subsistema de saúde indígena. Então, a gente veio fazendo essa discussão e colocando para essa nova secretaria, ou essa Secretaria Especial de Saúde Indígena, quais eram os seus desafios, como é que estavam, quais eram os resultados da primeira conferência de saúde indígena, o que ela pautava e como é que o Estado brasileiro, como é que o Ministério da Saúde deu respostas ou não deu respostas a essa primeira, a segunda, a terceira conferência, e agora, na gestão, no último ano passado, o ministro acena com a possibilidade de realizar uma próxima, nesse ano de 2013, a Conferência Nacional de Saúde Indígena. Um outro ponto, e aí é fundamental, para a gente foi riquíssimo, porque nós podemos cotejar o que é que a comunidade indígena demandava dentro das conferências, das 3 conferências nacionais de saúde, e o que é que a sociedade civil dizia do não direito dessa comunidade indígena, e os desafios para o Sistema Único de Saúde. Eu vou dar mais um exemplo que a gente trouxe no capítulo, que por exemplo, um exemplo assim. Nós temos toda uma preocupação com a questão do nascimento e do parto. As comunidades indígenas dizem, olha, nós temos conhecimento suficiente para fazer o parto indígena, para que as nossas aldeãs, os nossos aldeãos façam o parto indígena. O sistema de saúde diz, não, quem faz parto é o médico. Bom, dá para entender como é que é essa lógica perversa? Nós não estamos falando, só no estado de São Paulo, nós estamos falando de aproximadamente 70 mil índios, só no estado de São Paulo, dos quais 35 mil estão na região metropolitana de São Paulo. Na hora em que a Índia tem o parto, a alimentação dela é baseada em milho. É baseada em milho, ela não come a comida que nós também comemos diariamente, quando no momento do parto, nos 10 dias posteriores. E, então, isso significa que o sistema de saúde tem que alterar a sua alimentação para essa Índia no momento do parto. E nós fazemos isso, nós olhamos essas especificidades, então,
é esse o convite que eu quero fazer a vocês a lerem o nosso capítulo, que a gente vai dialogando o saber, a matriz, vou dizer assim, as ervas, os chás e xamânico, né, de um pajé, a medicina tradicional e essa medicina do qual nós praticamos, essa tensão entre a percepção do branco e a percepção do índio, o fazer do branco, o fazer do índio, e como isso acaba impactando no processo de saúde, doença e morte dessas comunidades no Brasil. E isso a partir de dados. Isso que foi riquíssimo para nós, Vilma, e obrigado, Gustavo, também, por terem feito o convite, porque se nós lá no início dos anos 2000 a gente não tinha números, aqui a gente pôde fazer essa discussão com números. Obrigado. Obrigada, professor. E a auxiliadora ficou de propósito por último. Ela é ex-FUNAI, mas eu acho que você pode talvez colocar, aqui já se abriram vários questionamentos em torno das contradições do governo e as posições da FUNAI. Talvez você pudesse falar um pouco disso. Boa noite a todos, a todas. Bom, agradeço também a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Inclusive, né, Gustavo, tivemos juntos, né, durante 2010, 2011, junto com o Márcio, debatendo a pesquisa, que realmente era extremamente importante também para nós, dentro da FUNAI, para balizarmos, inclusive, ações. Então, os momentos foram bastante ricos, tanto em 2010 como em 2011, quando a gente esteve juntos. E eu só posso agradecer estar hoje aqui com todos vocês. Bom, a Vilma e depois a Daniela me pediram para falar um pouco, né, da gestão desses, pelo menos, 5 anos dentro da FUNAI, como diretora de proteção territorial, na gestão do Márcio Meira. Na realidade, quando, em 2007, o Márcio foi convidado para ser presidente da FUNAI, nós tínhamos, e nessa época ele me convidou, o que nós tínhamos era uma FUNAI que estava realmente extremamente desagregada, nós tínhamos 2.000 funcionários, menos até um pouco do que isso, e nós tínhamos pela frente uma proposta de reestruturação da instituição para coordenar as políticas públicas, as políticas de ação de governo. Quer dizer, isso seria a tarefa que o presidente Lula teria repassado ao presidente Márcio Meira para que ele pudesse reerguer uma instituição que estava, naquele momento, praticamente no fundo do poço. As discussões iniciais demonstraram que, principalmente na área de terra, da área de demarcação das terras indígenas, nós tínhamos 22% praticamente da Amazônia legal já identificadas, demarcada, parte regularizada. O centro, sul e sudeste, ainda com as terras, os índios confinados, quer dizer, na realidade, toda a década de 80, a década de 90, os olhos voltaram para a Amazônia. Era necessário demarcar as terras indígenas da Amazônia. E nós teríamos, quer dizer, algumas questões bem similares. Foi na década de 80 a grande entrada, 70, 80 para o oeste, as grandes estradas, os grandes empreendimentos. Agora, nós nos deparamos novamente com toda uma política de desenvolvimento dentro do país, com o PAC e também com os grandes empreendimentos sendo feitos na Amazônia. Então, quer dizer, nós tínhamos essa situação, tá? As terras estavam demarcadas, então nós teríamos então condição, talvez, de um diálogo maior com os povos indígenas, mas, por outro lado, apesar da demarcação, que foi o grande bote, a grande questão da década de 80, 90, e nós conseguimos, quer dizer, o Brasil conseguiu regularizar, qual era a situação? Essas terras estavam invadidas. Então, os índios não tinham a plena posse, a plena ocupação dessas terras indígenas. Então, nesse momento, discutindo o que se aventou. Vamos, dentro desses, pelo menos enquanto a gente estiver dentro da FUNAI, vamos trabalhar para que as terras do centro-sul e sudeste elas possam realmente retornar aos povos indígenas.
Por quê? E a Amazônia se comece a ter ações de políticas públicas voltadas ao etnodesenvolvimento para que os índios possam ter a gestão plena do seu território. Então, foi dentro dessa linha, dessas duas grandes linhas, quer dizer, a gestão dos territórios e a demarcação e a fiscalização, principalmente o monitoramento territorial, que alavancou realmente a questão para que a gente pudesse começar o trabalho. Para isso, a gente teria que reestruturar a instituição, colocar pessoas e trabalhar, então, no sentido da demarcação e da gestão territorial. O que nós vimos é que, nesses anos, começando principalmente Mato Grosso do Sul, Sudeste, São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná e Santa Catarina, nós realmente mexemos no vespeiro. Porque eu acho que os fazendeiros, principalmente, né, os empresários, não se esperava que o órgão de Estado, quer dizer, que a FUNAI, que até então, quer dizer, a partir de determinado momento, principalmente na década de 90, ela pouco age, no princípio do ano 2000, ela pouco está agindo, ela começa a ter uma ação efetiva na área da demarcação das terras indígenas, dos estudos das terras indígenas. Quer dizer, voltamos novamente os olhos para aquelas terras que foram demarcadas ou reservadas, ou não reservadas e não demarcadas pelo SPI. Eu acho que é dentro desse contexto que hoje a gente tem que discutir a questão, certo, do recrudescimento, do conservadorismo, da questão do Congresso Nacional, a questão da própria ministra da Casa Civil, que faz uma moratória das terras indígenas no Paraná, o aparecimento dentro da Comissão da Verdade, Nacional da Verdade, do relatório do Jader Figueiredo, quer dizer, que ressurge das cinzas, e aonde você, tendo uma leitura e uma análise, você vai perceber que é exatamente no sul do país, e principalmente no Paraná, e em Santa Catarina, que você tem a maior violência contra os indígenas. Quer dizer, o resumo que está circulando na internet, em alguns blogs, em alguns sites, mostra nesse resumo que é exatamente Santa Catarina e o Paraná é que nós temos a maior violência e a maior expropriação dos povos indígenas. E é exatamente nesses anos, nesses últimos 5 anos, se vocês pegarem, até trouxe um demonstrativo, foi aonde nós mais trabalhamos. Quer dizer, São Paulo com os Guarani, Mibiá, Mato Grosso do Sul com Terena e os Guarani, Kaiowá e Nhandeva, e os Cangangue, também no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Quer dizer, e os povos do Nordeste, que muitos deles, quer dizer, são povos que estão agora reafirmando as suas identidades e que pedem a demarcação. Quer dizer, a grande demanda é ter a sua terra reconhecida e a sua terra demarcada. Então, nós temos um conflito grande. Quer dizer, na realidade, eu coloco que a questão fundiária no Brasil não é uma questão só a questão indígena. A questão fundiária no Brasil não está realmente concluída. Nós temos uma questão séria e a questão indígena é uma entre as demais. E se nós não reconhecermos que nós precisamos dessa demarcação, inclusive como ordenamento, quer dizer, o reconhecimento das terras indígenas como ordenamento territorial, nós não vamos caminhar. Eu acho que essa é a grande discussão. E entrando, logicamente, voltando um pouco, inclusive para a fala, desculpa que eu esqueci o nome, Verena, da questão dos grandes empreendimentos, quer dizer, nós temos que estar atentos. Por um lado, nós temos, dentro do sul do país, sul, sudeste e centro-oeste, principalmente Mato Grosso do Sul, quer dizer, o centro, a questão das terras não demarcadas e o agronegócio, e não só o gado, a cana, sabe, as grandes usinas, isso e aquilo, e a Amazônia, que estão com as terras demarcadas, quer dizer, nós temos 22% do território nacional, que são terras indígenas, está na Amazônia Legal. São 12%, quase 13% do território, mas as terras indígenas na Amazônia se perfazem praticamente 22% da Amazônia Legal. Então, nós temos essas terras demarcadas e, hoje, o grande enfrentamento é a entrada,
quer dizer, dos empreendimentos, os grandes projetos e as novas invasões, porque esses empreendimentos, quer dizer, quando você coloca, por exemplo, a questão de Belo Monte, eu estou colocando um pouco anterior até, como Santo Antônio e Giral, em Rondônia. Quer dizer, nós estamos falando de 2004, 2003, 2004, 2002, quando se começam os estudos de impacto. A FUNAI não participava nem do licenciamento. Quer dizer, com esses estudos de impacto, não chegava a FUNAI, ela participava, a questão indígena ela vinha posteriormente, porque o órgão licenciador não é a FUNAI, o órgão licenciador é o IBAMA. Quer dizer, somente a partir de 2007, e aí quando nós entramos, a questão de Belo Monte já tinha sido discutida, inclusive, pelo Congresso Nacional, tá? Aí a FUNAI começa, a partir, inclusive, de Belo Monte, a ter todas as portarias de como se posicionar, e hoje a FUNAI, os estudos de impacto, que não são feitos pela instituição, e sim são as empreiteiras, as empresas que contratam, né, mas elas são concomitantes aos estudos ambientais. Isso resolveu a questão? Não, mas eu acho que é um passo que se pode, quer dizer, você pode ter um outro tipo de discussão. E aí eu estou falando mais da parte da Amazônia, com os grandes empreendimentos e as invasões ainda que não estão resolvidas, quer dizer, as terras dos índios não têm a plena posse, e o Centro-Sul, que acho que vem com as demarcações e com os estudos que começa, então, a ter toda essa rediscussão e esse reposicionamento de uma maneira cada vez mais conservadora. Obrigada, senadora. Eu tenho um monte de perguntas para fazer para vocês, e algumas de entrevistas e um pouco polêmicas, de coisas que eu escutei. Então, eu proponho que eu possa fazer essas perguntas, que vocês respondam rapidamente, para que dê tempo das pessoas perguntarem também, se assim vocês quiserem, né? Então, eu recentemente entrevistei a Marta Azevedo, atual presidente da FUNAI, e ela justamente dizia, e o Márcio Meira também, que, nesse processo de demarcação de terras indígenas, o que sobrou hoje são as terras de mais conflito, as mais difíceis de serem resolvidas, e isso está muito claro nesse momento que a gente está vivendo, com uma série de iniciativas, né? Então, tem a CPI da FUNAI, proposta por alguns deputados, tem uma proposta de mineração em terras indígenas, que ressurgiu, diferente do que, alguns anos atrás, o Executivo tinha abraçado essa ideia e proposto um marco que foi até considerado interessante, mas depois ficou para trás, e agora essa proposta volta de novo. Tem uma série enorme, tem uma lista aqui grande tem a PEC, a chamada PEC indígena, a PEC 215, que fala, que procura transferir o poder de demarcação do Executivo para o Congresso. Tem outra portaria da AGU também. É uma série de coisas. No próprio, por exemplo, no próprio site da CNA, existe ali uma estratégia, quando a senadora Cátia Abreu assumiu essa segunda gestão, onde ela diz que realmente a demarcação de terras indígenas é um problema para o agronegócio hoje. Isso está colocado de uma maneira muito clara nesses dias que a gente está vivendo. Então, eu acho o seguinte, eu queria perguntar, vim de trás para frente, e perguntar para a auxiliadora como é que ela está vendo esse movimento de agora da ministra Gleisi Hoffmann, e de se colocar que talvez a Embrapa entre nesse processo de demarcação de terras indígenas. E uma das críticas que estão aí é que esse processo de demarcação não é transparente, e eu acho que é uma boa oportunidade, talvez, de você explicar como se dá esse processo de demarcação de terras indígenas, como é que ele acontece, e também a tua posição sobre a Embrapa, que é uma coisa que está... acho que aquele está funcionando também. Bom,
Tá. O processo de demarcação, que na realidade, eu vou dizer o seguinte, a FUNAI, ela passou por um processo todo de desestruturação e que realmente não caminhou. Mas a única coisa que ela conseguiu desde a sua criação, foi ter uma regulamentação para as demarcações das terras indígenas. Então, desde 76 até agora, nós tivemos vários decretos que dão o tom, ordenam de como se faz a identificação, a delimitação das terras indígenas. O último decreto é um 775, de 96, e tem a portaria 14. Então, na realidade, não se cria uma terra indígena do nada. É todo um processo que vem do direito originário dos índios, o 231 da Constituição, e que os antropólogos, historiadores, sociólogos, ambientalistas agora, e, quer dizer, desde a década de 90, e mais outros convidados, o pessoal da regularização fundiária, o INCRA participa. Então, quer dizer, não é uma coisa assim, chegou e desenhou no papel, e aí está criada uma terra indígena. Não. A terra indígena tem toda uma normatização, e essa normatização não inicia agora. Esse processo que a gente chama de procedimento administrativo, que difere, inclusive, de qualquer estudo antropológico, de pesquisa, quer dizer, você não se confunde com isso. Ele é um procedimento que vem o seguinte: os índios, as populações indígenas, os povos estão em determinados locais, esses povos têm uma reivindicação, seja feita por eles, seja feita por instituições governamentais ou não governamentais, e que isso chega enquanto uma demanda, uma reivindicação dentro da FUNAI, e você começa, então, procedimento administrativo para demarcação. Ora, esse procedimento, via de regra, a terra indígena, ele acaba sendo menor do que a terra que é tradicionalmente ocupada. Porque o que nós estamos hoje fazendo, estamos fazendo, já pelo menos nos últimos 30, 40, 50, 60 anos, é retornar aos índios uma parcela do território onde eles antigamente ocupavam de uma forma muito mais extensa e onde eles se relacionavam com outros povos. Quer dizer, nós estamos entregando para os índios, ou demarcando para os índios, aquilo que é uma parcela daquilo que era uma ocupação muito maior. E quando eu falei da questão do ordenamento territorial, é isso. Quer dizer, na hora que você diz, nós temos uma grande terra indígena na Amazônia, mas aquela grande terra indígena, ela daqui a 100 anos, ela não vai ser uma grande terra indígena. E como você vê a Embrapa nesse processo? A Embrapa é um órgão de Estado, muito mais voltado à agricultura, à produtividade, isso que ela não tem, é um grupo de pesquisa. Ele não tem, quer dizer, a gente respeita a Embrapa enquanto pesquisa, enquanto um órgão de pesquisa, mas ela não tem nenhuma expertise para ser, quer dizer, quem decide e tenha um conhecimento da questão indígena. Nós estamos falando de povos diferenciados, nós estamos falando de organização diferenciada. E nós não podemos demarcar uma terra indígena nos moldes, por exemplo, de um módulo do INCRA ou daquilo que seja uma terra produtiva ou não produtiva para a Embrapa. Então, eu acho que é interessante a Embrapa participar de um processo? Pode ser, mas não decidir um processo. Essa decisão ela passa realmente pelo Executivo, mas seja a FUNAI ou um outro órgão do Executivo, que pode amanhã dizer o seguinte, não é a FUNAI, não está funcionando, vamos criar outro órgão que possa fazer a demarcação, mas tem que ter pessoas qualificadas para estudar aqueles povos, para conversar com os índios e para saber, então, qual é o limite possível. E eu acho que essa questão de entrar... Na realidade, eu estava conversando, só um motezinho, com uns amigos há pouco tempo, e estava dizendo que essa proposta da ministra me lembra os tempos da ditadura militar. Porque, em 1983, se fez um famoso grupão, que era... que decidia sobre as terras indígenas. E, como disse a Lúcia, os índios já resistiram. Quer dizer, já houve uma proposta, as terras eram feitas pelos antropólogos, eram estudadas pelos antropólogos,
dentro do decreto 88.118, e depois se passava para, dentro da ditadura militar, para que o Ministério da Defesa... Hoje é o Ministério não só o Ministério do Interior, não, mas era... Não, o MEAF, Ministério de Assuntos Fundiários, que decidia, você está me entendendo, em última instância, qual deveria ser o limite à discussão das terras indígenas. E, realmente, não vingou. Tá bem, obrigada. Obrigada, Lúcia. Spence, voltando para você um pouco, acho que se você pudesse falar dos conflitos nas terras Guarani Kaiowá, eles estão colocados em 8 aldeias. E também, outra coisa, a presidente da FUNAI, atualmente, é também uma pessoa estudiosa desse assunto e se comprometeu, pessoalmente, a tentar resolver essa equação dos Guarani Kaiowá. Eu gostaria de saber se você vê alguma chance disso acontecer logo, e se não vê, por que não? Então, bom, essa questão assim, pensando um pouco nesse quadro atual, né, em relação à questão Guarani, né, eu diria, eu estava conversando lá fora com vocês, dizendo, né, acho que o nome se essa crise tem um nome, tem uma palavra-chave, o nome dessa crise é Guarani, né? A gente, acho que precisa aprofundar essa discussão, porque se você for olhar todos os lugares aí onde, justamente como o auxiliador dizia, o vespeiro, né, onde está o vespeiro, são lugares em que você tem uma proeminência aí da questão Guarani. E acho que é preciso que o país pense melhor essa questão do que são esses Guarani, né? Recentemente, a gente teve o falecimento aí de um historiador importante, né, que enfrentou a questão dos Guarani aqui em São Paulo, né? E lembrou, por exemplo, que os indígenas aqui em São Paulo, a gente tem... Quem é ele? João Manuel Monteiro, né, da Unicamp. Faleceu num acidente de carro faz pouco tempo, e a maior obra do João Manuel Monteiro, mais conhecida, justamente se chamava Negros da Terra, né, recuperando o papel dos escravos indígenas aqui na São Paulo, do século XVII e XVIII. Né. Acho que a história indígena aqui no Centro-Sul é muito mal conhecida, né. A gente tem consolidada essa visão do indígena muito estereotipada, né? E eu poderia dizer assim que o senso comum brasileiro aponta que o lugar do indígena é na Amazônia, né? Vamos dizer assim, como Lúcia estava dizendo, assim, se está na cidade parece que é menos indígena, né? Como recentemente, como Pancararu disse a uma jornalista que estava na Zona Sul, que perguntou para ela, por que você veio para a cidade, né? Eu vim para conhecer o mundo. Por quê? Não posso? Né? Quer dizer, você não pode estar na cidade. Se vier para a cidade, é proibido um indígena vir para a cidade. Se ele vier para a cidade, é menos indígena. Né? Mas a gente precisa enfrentar essas questões, porque a gente tem o brasileiro médio, né, tem uma visão muito simplória da questão indígena. Né? E acho que assim, nos últimos 5 anos, principalmente depois porque o que deflagrou essa crise, a gente tem que perceber isso historicamente. Tem uma virada, e teve um momento que os ruralistas, em geral, disseram, olha, até aqui foi, mas daqui para diante não vai mais nada. Explica foi Raposa um pouco Serra melhor do Sol. isso. Raposa Serra do Sol, julgamento de Raposa Serra do Sol. Né? Ali, claramente, foi exatamente o momento em que eu estava retornando ao Mato Grosso do Sul para fazer pesquisa. Você vê adesivos nas caminhonetes em Mato Grosso do Sul, estou contigo, General Heleno. Né? Quem se lembra das declarações do General Heleno, em 2008, sobre a demarcação de terras na Amazônia como uma ameaça à segurança nacional, etc. E tal. Então, estou contigo, General Heleno, produção sim, demarcação não, né? E coisas com o mapa do Mato Grosso do Sul, essa terra é nossa, né? Quer dizer, tem uma disputa aí e o país não está tentando. Quando aqueles autodesignados produtores rurais, né, que os índios chamam de os fazendeiros, quando os fazendeiros lá fazem aquela manifestação em Campo Grande, chamando a atenção da Dilma, né, mas eu acho que agora recentemente, recentemente que deflagrou, né, a crise, porque uma semana depois é que veio a coisa da Gleisi e tudo mais. Foi uma manifestação em Campo Grande, né, que ficou sendo ventilado pela mídia que aí a partir daí que a Marta iria cair, notinha no painel e da Folha, não sei o quê. Foi uma manifestação lá em Campo Grande. Agora, realmente há uma necessidade do governo federal, da cúpula do governo federal, voltar a atenção com seriedade, com tempo, com realmente
dedicar a estudar isso que está acontecendo em Mato Grosso do Sul. Isso que aconteceu no, o que aconteceu no Paraná é ainda mais absurdo. No Paraná, os estudos nem começaram. Né? A senadora vai dizer isso. Ali na região de Guaíra, simplesmente o que aconteceu foi que surgiu a história de que estava sendo, que a FUNAI iria fazer os estudos, e aí, de repente, se gerou já um alarde todo, os sujeitos se reuniram, os fazendeiros da região se reuniram com os de Mato Grosso do Sul e formaram uma mobilização. Tiraram carta conjunta, né, agora no início do ano, se mobilizaram para ir aos gabinetes, etc. e tal. Né? Quer dizer, tem uma situação aí que o governo precisa, de fato, olhar. Mas você vê que ela pode se resolver? A gente Como é que está você na vê expectativa isso? porque o ministro Cardoso, né, que apesar de o ministro da Justiça, mas tem a responsabilidade sobre isso, porque a FUNAI está subordinada ao Ministério da Justiça, mas pouquíssimo se pronunciou sobre a questão indígena nesses 2 anos. Né? A gente fica procurando, quem estuda isso, fica procurando declarações dele. Né? Raríssimo ele falar publicamente sobre isso. E, no entanto, volta e meia, a gente sai na mídia regional, no Mato Grosso do Sul, por exemplo, notícia de um deputado que teve um encontro com o ministro Cardoso e, no gabinete dele, prometeu que vai fazer não sei o que lá. Mas, publicamente, pouco fala sobre essa questão. Né? Era preciso que está sendo prometida uma posição do ministro, um novo modelo, né, do processo administrativo até o final de junho. Todo mundo está aguardando o que vai ser isso. Agora, o que foi sinalizado até agora soa justamente absurdo, até que a própria Embrapa divulgou uma nota dizendo que não tem realmente expertise para fazer, não pretende fazer relatório de demarcação de terra, que isso não é com ela. Né? Aparentemente, o que deu para entender até agora, porque também tudo está sendo feito né, assim, sem nenhum debate público, né, como a portaria 303 também foi feita sem nenhum debate público, surgiu do nada, de repente, a portaria 303... É legal você explicar o que é essa a portaria 303 foi transformar em uma regra, assim, em uma portaria do advogado-geral da União, surgiu em julho do ano passado, surpreendeu a todos, o movimento indígena, tanto que o movimento indígena se mobilizou nacionalmente assim, com muito vigor, porque ficou indignado com aquilo, né? Foi feito sem nenhuma discussão, nas costas, eu diria. Né? E é uma portaria que torna a regra o que são aquelas as famosas 19 condicionantes do julgamento de Raposa Serra do Sol. Mais uma vez temos aí Raposa, mostrando como esse caso foi importante. E essas 19 condicionantes, elas incluem medidas que são muito distintas. Né? Entre elas, tem medidas que têm a ver com a não ampliação de terras indígenas, porque os processos no Mato Grosso do Sul são entendidos pelos ruralistas como ampliação de terras, apesar de, no entendimento da FUNAI e dos indígenas, não serem, mas na cabeça deles é ampliação de terra. Mas, principalmente, eu acho que tem medidas aí que dizem respeito a gestão territorial, justamente, das terras amazônicas. Eu acho que tem um interesse aí do governo federal na questão dos empreendimentos. Né? Soa tudo muito confuso, apesar de ser colocado como porque a gente tem a Convenção 69 da OIT, que já foi ratificada, inclusive, para não dizer que foi feito no governo Fernando Henrique, depois teve um decreto do Lula, em 2004, né, consolidando, não sei o termo jurídico correto, mas teve um decreto do Lula também ratificando isso aí em 2004, depois da discussão no Congresso, que institui, entre outras coisas, as consultas com relação a empreendimentos, consultas aos povos, anteriormente aos empreendimentos. Mas, enfim, só para dizer que realmente a situação atual é caótica, né, todos estamos esperando, não, tudo está sendo feito sem debate público dentro dos gabinetes, então realmente o clima de confusão é grande. E, se não houver um pouco mais de conversação aí, eu acho que as consequências podem ser graves, porque os indígenas em Mato Grosso do Sul, esse congelamento aí das demarcações de terras, todos os movimentos que foram feitos pelos fazendeiros nos últimos anos para parar com esse processo de demarcação, que começou em 2008, porque até 2007 vinha sendo a conta-gotas, desde os anos 80. Era de área em área. Então, demorava 2, 3, 4, 5 anos para fazer um processo para 500 hectares. Aí depois mais 500 hectares ali. Depois mais 2.000 hectares aqui. Mais 1.000 hectares ali. Quer dizer, a população foi crescendo, 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 e não dava conta. Eram 18.000 hectares, você passou de 18.000 hectares nos anos 80 para 42.000. Né? Não se deu conta. Tem mais 50.000 que estão na justiça. A justiça também lerda como que. Né? E tem os processos, tem uma série de processos, tem gente que o Lula homologou, está no texto, o Lula homologou 3 terras Guarani Kaiowá. Tá? 2 foram embargadas por liminares do STF.
Uma do Gilmar Mendes e a outra do Nelson Jobim, que, por sinal, um pouquinho depois de ter barrado essa liminar, virou ministro, né? Em 2005. Os índios foram despejados de dentro de uma terra homologada, em Anderu Marangatu, em 2005. Né? Então, ou seja, você tem uma situação explosiva, né? E os conflitos que têm acontecido lá, a cada 3 meses acontece um problema lá. Pode observar, cada 3 meses acontece alguém lá. E, de vez em quando, e quase sempre ocorre morte. Né? E isso desde 2009 está acontecendo. Né? Teve vários casos. Não vai parar, vai continuar. Não adianta tapar o sol com a peneira ou fazer de conta que, porque não sai na Globo, não tem gente morrendo lá, vai continuar morrendo se o governo federal não agir. Tem que agir com responsabilidade. Isso pode não definir eleição, não dar voto, mas tem gente morrendo. Só um minuto, que a senadora quer colocar um adendo aqui, mas depois... Complementação. Quer dizer, acho que a questão de Mato Grosso do Sul, maior, é que na hora que se começaram os estudos para identificação, em 2008, né, se os fazendeiros, principalmente o governo estadual, o governador Putinelli, ele solta uma nota dizendo que todo o Cone Sul seria terra indígena, quer dizer, antes de se iniciar os estudos. E isso levou a um confronto direto dos fazendeiros, dos agropecuaristas com os índios. Quer dizer, na realidade, e com o Estado. E aí entra o judiciário. Então, quer dizer, na realidade, quer dizer, o judiciário barra as terras indígenas, que já estão homologadas, declaradas, isso é judicializado, e o governador diz que as terras já estão, que todo o Cone Sul passaria a ser terra indígena. Quer dizer, não tinha nem iniciado os estudos, os antropólogos foram impedidos, quer dizer, o estudo está se arrastando desde 2008, e por isso eu acho que realmente nós temos que ter uma parada e dizer o seguinte: qual a estratégia a ser usada, porque de 2008 para cá, muitas vezes antropólogos foram impedidos de entrar em campo, os levantamentos fundiários não chegaram ao final, e, quer dizer, não se cumpre, quer dizer, nós não conseguimos, paramos dentro da FUNAI, tivemos estratégia de, inclusive, chamar o governo estadual para que o órgão fundiário estadual participasse dos levantamentos fundiários, para, quer dizer, mostrar uma transparência que eles dizem que não têm, mas, infelizmente, continua da mesma maneira. Então, eu acho que nós temos que agora parar e dizer o seguinte: qual é a estratégia? E depois eu queria dar um adendo também de que se fala muito na homologação das terras indígenas, só que a homologação é apenas uma ratificação do ato declaratório. Então, para nós, em termos da FUNAI, dos indigenistas, isso e aquilo, acho que o mais importante é, primeiro, a portaria do presidente da FUNAI, que reconhece, que delimita uma terra indígena e demonstra à sociedade de que ali existe um povo, existe um território, é um povo com direitos. Depois, quando o ministro da Justiça, depois do contraditório, que vai à FUNAI, a análise do processo, porque depois que ele é delimitado, que a terra indígena é delimitada pela FUNAI, você tem toda a entrada, quer dizer, todos podem contestar. E a FUNAI faz a análise com os antropólogos, juristas, sobre essa terra indígena. Quando o ministro declara, já passou por todo esse processo. Então, a homologação é uma ratificação. E, por incrível que pareça, o ato que é considerado mais importante é aquele que apenas vai dar direito ao Estado brasileiro de registrar uma terra indígena em nome da União. Obrigada. Obrigada, senadora. Vou pedir só para vocês serem um pouquinho mais rápidos, porque eu acho que as pessoas talvez queiram perguntar. Então, e eu não gostaria de ficar sem interfone, senão eu não consigo, sem o microfone, senão eu não consigo interromper vocês. A professora ali quer falar. Era só queria finalizar só dizendo assim, tem uma mudança importante também, né, que está relacionada a essa crise toda, que é assim, acho que sobretudo a FUNAI está sendo alvo porque está trabalhando melhor do que trabalhava, né? Não vou dizer se está perfeito, mas está trabalhando bem melhor do que trabalhava. E entre outras coisas, por exemplo, acho que talvez o que deixe os fazendeiros em geral muito irritados é que você tem, vou dar um exemplo muito claro, né? Uma morte que teve muita repercussão, Nísio Gomes, do Guaiviri, né? Em 2011, muita gente ficou sabendo dessa morte. Bom, as 2 ou 3 tentativas anteriores que o grupo do Nísio Gomes fez de retomar aquela terra do Guaiviri, eles foram retirados da terra por funcionários da FUNAI. Né?
Historicamente, os funcionários da FUNAI, do antigo SPI da FUNAI, eles próprios faziam a desocupação das terras para os fazendeiros, trabalhavam para os fazendeiros muitas vezes. Então, nesse sentido, compreende-se a irritação também pelo fato de a FUNAI, hoje, muitas vezes, se negar, provavelmente, assim, pelo que a gente tem notícia, né, a atender automaticamente esses pedidos, por exemplo, exigindo que isso tenha a ver, passe por uma determinação judicial, que isso passe pelo judiciário, porque antigamente era passar a mão no telefone e, ô, fulano, por favor, aqui, ó, tem um grupo aqui incomodando, por favor, vem aqui tirar eles, e aí ia lá e tiravam, né? Era isso antigamente, então a situação mudou, né? Obrigada, Spence. Professora, a senhora quer colocar alguma coisa, mas também queria lhe falar sobre a sua fala. Eu me lembrei que o hoje ministro Aldo Rebelo dos Esportes, uma vez, ainda quando estava cuidando do Código Florestal, disse numa entrevista para a gente que falou um pouco sobre questão indígena e sobre como ele via essa questão no Brasil. E ele claramente colocava que acha que os índios, os povos indígenas, são brasileiros, têm que ser colocados em banco de escola, é assim mesmo, e agrupados à sociedade, e que essa história das demarcações e das terras é algo romântico. Segundo ele. Me lembro muito bem disso, era uma colocação para lá de polêmica, mas a senhora, na sua fala, disse algo parecido com isso. Então, eu acho que existe uma parte expressiva da população brasileira que pensa dessa maneira, e queria que a senhora falasse sobre isso. O ministro Aldo Rebelo é uma das grandes revelações da esquerda brasileira, né? Que é o direito de morrer. É esse direito que ele prega, no caso da população indígena. A população indígena brasileira é alvo de racismo. Dos racismos todos, tá? É um dos piores. Eu não vou falar que é o pior, porque não tem racismo pior que o outro. Todos são horríveis. Mas o racismo na sociedade brasileira contra a população indígena é muito forte. E ele é antigo. Tá? Então, e ele assume as formas as mais variadas. Então, o que é o racismo? Aí eu só vou dar uma definiçãozinha bem brevezinha, que é assim, a categoria que é eleita para morrer. Entendeu? Que a sociedade elege para destruir, para eliminar e tal. Então, assim, o indígena é essa categoria lá no fundo da nossa história. Claro que algumas categorias populacionais no Brasil que são isso daí, os negros, os ex-escravos, tal, mas o índio também é um ex-escravo e é também um negro nesse sentido de não ser branco, enfim, ele é o alvo. Tá? E o que assusta é que, se a gente pudesse fazer uma curva, né? Uma curva, sim, nós vamos ver que há momentos em que o racismo aumenta, depois ele diminui, ele aumenta e diminui. E nós estamos vivendo um pico lá em cima. As, digamos, manifestações anti-indígenas, elas nunca foram tão explícitas, descaradas e desavergonhadas como são hoje. Então, é a Cátia Abreu, é o Aldo Rebelo, né, ministros, tal. Mas nós temos, concretamente, que eu queria falar, era assim, nós temos os 3 poderes contra os indígenas. O legislativo, o judiciário e o executivo. Tá? Não é só o Executivo Federal. Você vai lá no Mato Grosso do Sul. Os 3 poderes são anti-indígenas. Legislativo, Executivo e Judiciário. Em bloco. Vai em Santa Catarina. Vai na Bahia. O sul da Bahia é uma dessas regiões horrorosas. Entendeu? Você tem prisão arbitrária, esconderijo do preso. Entendeu? O preso, o índio, o indígena, o cacique Babau, ele foi preso lá em Itabuna,
E desapareceu. Desapareceu. É típico de ditadura militar. Ele foi aparecer de novo lá no Rio Grande do Norte, escondido dentro de um presídio. Tá? E as pessoas que foram atrás dele bateram na porta do presídio. Cacique Babau está aí e tal. Eles falaram, não está, não tem ninguém com esse nome aqui. Quer dizer, essas coisas acontecem no Brasil de hoje. E aí, não vamos nem falar dos ruralistas, que perderam totalmente a vergonha. Né? Então, aí é Código Florestal, é aquele projeto da mineração. Eles insistem no parlamento brasileiro. Primeiro vamos votar a mineração, depois vamos votar o Estatuto do Índio. Entendeu? Então, tudo que é indígena é depois. Primeiro a gente garante mineração, desmatamento, estrada, hidrelétrica, tal, a gente garante tudo. Aí, depois que sobrar... Né? Então, a senhora queria colocar alguma coisa sobre o que o Spence também estava falando? Não, não, eu queria falar sobre este assunto. Eu não ia falar só sobre os índios na cidade. Eu queria dizer assim, essa é uma coisa. A gente faz lá no CIMI, no Conselho Indigenista Missionário, todos os anos a gente publica um relatório de violência contra os povos indígenas no Brasil. Esse é um assunto também assim indesejado. Ele não tem glamour acadêmico nenhum. Ninguém gosta. É um assunto bem, porque ele é um assunto pesado. Mas a hora que a gente assim sistematiza os dados, é uma coisa de chorar. Muitas vezes eu fazendo relatório, eu paro e choro. E telefono para Brasília e falo lá com o secretariado assim, como? Isto é genocídio, onde já se viu? E é. Por quê? Ah, não é. É sim, é genocídio, sim. Quando eu uso o termo holocausto, todo mundo fala, não, holocausto é só com judeu na Alemanha. Fala, não é, gente, vai ver no dicionário. E isto é o holocausto desses povos que há 500 anos estão sendo massacrados e diminuídos ao extremo, fisicamente, simbolicamente e politicamente. Então, é um tal de uma invisibilidade absoluta com a população indígena. Deixa eu perguntar, eu tenho perguntas aqui para a Verena e para o professor, mas alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu abrir aqui para ver se alguém quer fazer alguma pergunta, para que vocês falem, se vocês quiserem se colocar. Não ainda? Então, tá bom. Você quer perguntar alguma coisa? Não? Tá. Não? Eu queria perguntar, a Verena queria tirar um pouco, deslocar um pouco essa fronte de debate. A Verena colocou uma questão que é muito importante, que começa a se debater hoje, que é sobre a consulta prévia aos povos indígenas, que é um direito que está na Constituição, hoje está sendo debatido, e o que a gente escuta é que esse conceito de consulta prévia, ele não está ainda não está nada claro, e depende de quem se ouve, você ouve coisas diferentes. No caso de Belo Monte, isso é muito claro. Se você ouvir algumas pessoas de governo, do setor elétrico, eles vão dizer que eles fizeram a consulta prévia. Se você ouve as populações indígenas e os movimentos sociais, eles dizem que absolutamente aquilo não aconteceu. Então, hoje também, com o começo da discussão das usinas do Tapajós, isso se coloca claramente. Quer dizer, quando que se faz a consulta prévia? No momento... O que é essa consulta prévia? Quer dizer, o governo, na verdade, já decidiu politicamente fazer algumas obras e aí escuta os índios só pro forma. O que é isso? Ou em que momento isso deveria ser feito? Antes, no inventário elétrico e tal. Isso é uma coisa que, se você puder comentar, acho que é importante. E a outra coisa que eu também queria colocar, você se referiu à ocupação que está acontecendo agora nos canteiros de Belo Monte. Eu li as notícias, são 170 indígenas, né?
E eu sei que, o que também se fala é que muitos deles não são povos do Xingu. São pessoas, povos indígenas que se deslocam da região do Tapajós, inclusive, para os canteiros de Belo Monte. Eu queria que você comentasse um pouco essa estratégia que muita gente não entende, por exemplo. Eu acho que eu posso até começar pelo final da sua pergunta, porque, realmente, as últimas 2 ocupações, uma que aconteceu no começo desse mês e a outra que se deu segunda-feira, elas foram lideradas pelos indígenas Munduruku, das aldeias da região de Jacareacanga, que fica entre a fronteira do Pará com Mato Grosso, e que tem, na verdade, uma ameaça muito séria de uma série de hidrelétricas, tanto no Tapajós quanto no Telespires, onde existem os Mundurucus também, junto com os Caiabi, que já estão sendo impactados naquela região. Bom, o que aconteceu nesse último mês, bastante, ou no mês passado, de abril para maio, é bastante emblemático de uma situação que já foi colocada aqui, que é uma espécie de volta da ditadura. O que aconteceu no Tapajós é que o governo quer fazer os estudos de impacto ambiental, e os indígenas falam não. O direito a sermos ouvidos é anterior aos estudos de impacto, porque os estudos de impacto eles só ocorrem, vai ter uma série de recursos investidos nisso, tempo, dinheiro, etc. E tal. Quer dizer, ele só ocorre a partir do momento que se tomou a decisão de fazer a obra. Agora, essa decisão ela tem que ser posterior às consultas indígenas. Primeiro apresentam, falam assim, olha, o nosso projeto hidrelétrico é esse, nós queremos saber se vocês topam ou não topam. O que os Munduruku falam, eles falam o seguinte, sim, nós queremos ter o poder de decisão e que essa decisão seja vinculante. Ou seja, existe aí um outro aspecto nas oitivas indígenas, que, na verdade, temos 2 questões aí. A Convenção 69 da OIT, da qual o Brasil é signatário, etc., ela reza que, sim, as populações tradicionais, não só indígenas, mas tradicionais, têm que ser ouvidas, consultadas com poder vinculante, ou seja, decidir o que não faz, então não faz. E, na Constituição brasileira, tem as oitivas indígenas que têm que ser feitas pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional, obviamente, não fez nenhuma oitiva indígena, nem no Xingu, nem em Tapajós, nem no Telespires, obviamente também não fez no Madeira, e nas outras obras de hidrelétricas que estão sendo feitas na Amazônia. Não foi feito, o Congresso Nacional não fez nenhuma oitiva. Então, está muito claro a violação. E aí eu acho que também é muito interessante, não vou entrar em detalhes aqui, até eu trouxe os votos dos desembargadores do TRF1, o desembargador Antônio de Souza Prudente, que fez um voto muito bonito sobre a questão dos direitos indígenas, né? Agora, uma questão, voltando aos direitos de serem ouvidos. Então, o que aconteceu? Quando os Munduruku exigiram uma discussão com o governo federal, o governo federal foi para Jacareacanga no dia 25 de abril, mas foi acompanhado de uma força policial muito forte. Então, foi Polícia Militar, foi Força Nacional de Segurança, e a Força Nacional de Segurança já estava na área para fazer a segurança dos pesquisadores que estavam entrando nas áreas da região, indígena e não indígena, né? E entraram, sim, nas áreas indígenas, porque, apesar do governo federal dizer que não, existem imagens, existem fotos, existem vídeos dos sobrevoos da Força de Segurança Nacional. E os índios falaram assim, não, nós não somos bandidos. Como assim o governo vem dialogar com a gente com uma força de repressão dessa monta? E não vem na nossa aldeia dizendo que tem medo de nós, que nós vamos sequestrá-los. Então, não houve essa reunião sobre as oitivas no dia 25 de abril, e eles, então, resolveram descer para Belo Monte com a seguinte perspectiva. Em Belo Monte também não houve nenhum tipo de oitiva. Belo Monte é uma obra que está sendo construída, cujos impactos são muito visíveis. E se nós descermos para o Xingu e fizermos as nossas reivindicações lá, nós temos mais chance de sermos ouvidos.
Então, foi o que aconteceu. E eu acho que assim, é lamentável a reação do governo federal, vinda da Secretaria-Geral da Presidência, que soltou uma nota acusando os Munduruku de serem bandidos, de estarem mancomunados com garimpeiros ilegais, tentando deslegitimar o movimento. E aí, então, enfim, qual disso? Não, eu acho que sim, essa foi, na verdade, no Telespires, que houve o assassinato de um indígena pela Polícia Federal, que até agora não houve nenhum tipo de punição nesse processo, né? O que é muito grave. A Polícia Federal invadiu uma área, uma aldeia indígena, atirar e matar um indígena, e, inclusive, depois teve até enfim, denúncia de ocultação de cadáver, tentativa de ocultação de cadáver. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nesse processo das hidrelétricas na Amazônia, quando a gente fala que há uma certa volta a um processo ditatorial, ele também pega o judiciário. Porque, por exemplo, hoje existem mais de 60 ações contra Belo Monte, nos vários níveis. Só do Ministério Público Federal são 17. A grande maioria das ações civis públicas que foram apreciadas na primeira instância tiveram liminares positivas. Foram para a segunda instância e lá foram derrubadas por um mecanismo que chama suspensão de segurança, que não discute o mérito da ação, mas simplesmente diz, o argumento do presidente do TRF sempre foi o seguinte: bom, o governo diz que sem Belo Monte nós vamos ter apagão, então não me interessa se existem direitos indígenas sendo violados, direitos ambientais sendo violados. E aí, obviamente, a gente tem uma articulação da AGU que é muito forte, né? Então, são, na verdade, setores, ou uma obra blindada pelo governo, onde não há nenhuma discussão. O que nós temos agora é uma ação civil pública das oitivas indígenas, que está no Supremo Tribunal Federal, aguardando a votação pelo plenário, porque o ex-presidente do Supremo, o ministro Aires Brito, quando a ação chegou lá, a AGU entrou com uma reclamação por uma questão jurídica muito complexa, lá, que não era o mérito, na verdade, da ação. Então, a gente ainda está aguardando aí o julgamento da meritação, que é constitucionalista, né? A questão de Belo Monte, na verdade, no STF, não é se para ou não para, se Belo Monte é importante para a geração de energia. Não, é se o Brasil vai ou não vai respeitar a sua Constituição. É isso que está em jogo, né? Isso eu acho que é fundamental a gente ter em mente, que não se pode fazer obras desrespeitando todo o Estado de Direito e a democracia que a gente tanto lutou para implementar. Obrigada, Verena. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Vou fazer uma última pergunta aqui para o professor Luiz, que é sobre saúde indígena, que é o seguinte: o que eu vi no Xingu, porque também quando a gente tem um parque indígena grande, o parque, né, que eles não gostam dessa denominação, mas o Parque Indígena do Xingu, com as cabeceiras fora, com as cabeceiras do rio fora do parque, a pressão começa, se contamina aqueles rios, né? E o que eu vi lá, e eu não sei se o senhor podia comentar isso, é que, no caso dos índios do Xingu, de dentro do parque, alguns médicos, até daqui ligados à Faculdade Paulista de Medicina, que o senhor deve conhecer, eles começaram a ver casos, por exemplo, de pressão alta na população indígena, casos comuns de câncer nas Índias. Depois também, enfim, uma série de ameaças de outra ordem pela pressão que eles sofrem, mesmo quando tem um território assegurado. Eu também me lembro, conversando com esses dois médicos que seguem essas populações há muito tempo, eles falavam até que a televisão
né? Às vezes a gente, não sei quantos de vocês já foram em aldeias indígenas, e às vezes tem algumas horas, 1 hora de televisão, tem uma televisão, mas, enfim, toda a experiência de sexualidade, por causa das novelas que a gente vê de São Paulo e Rio, muda, interfere com, com os hábitos deles. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco mais isso. Eu não sei se sou a melhor pessoa para entrar nesse pedaço, mas vou dizer o que tenho discutido muito nesses anos aí com esse grupo que eu anunciei inicialmente, com a própria Lúcia, com o Istvan, e vou constantemente ao Maranhão, e como é que a gente tem olhado, né, para essas populações e para esses temas e problemas. À medida em que... É uma análise que a gente não consegue documentar muito bem ainda, sistematizar, mas à medida em que a expressão máxima do capital vai avançando sobre alguns espaços, os problemas de saúde, das condições de saúde desses segmentos começam a chegar a eles também. Então, vou dar um exemplo simples. Na medida em que os madeireiros começam a adentrar em alguns territórios, começa a aumentar nesses territórios a pressão ou os números de casos de DSTs, começam a aumentar o número de casos de AVC, começam a aumentar os acidentes. A gente, na saúde, sempre morte é o máximo para nós, né? A gente usa a saúde olhando para a morte. Mas a gente começa a aumentar ver a mortalidade por causas violentas, ou seja, todo o processo econômico, na hora que ele vai chegando à proximidade dessas comunidades, essas comunidades passam a ser vítimas do processo de econômico daquele pessoal. Então, seja ela a usina Belmonte, seja ela o madeireiro, seja ele o processo do ouro, das minas, tá? Então, isso em vários espaços do país você vê isso. O outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção para a gente pensar é em cima da lógica. A gente traz isso no capítulo, da lógica que nós estamos acostumados no campo da saúde. Então, a lógica com que nós trabalhamos para resolver o problema da hipertensão nas comunidades, na região dessa região de São Paulo, vamos fazer mais exercício, não é? Vamos fazer mais exercício que nós vamos melhorar a hipertensão. Mas aí a gente tem uma lógica de uma comunidade que está na periferia da cidade de São Paulo, do qual nós damos o macarrão, os enlatados, os embutidos como política pública. E todos os farináceos. E na hora em que... Isso nós estamos falando, estou dando exemplos simples do campo da saúde. Então, de uma certa forma, nós criamos alguns problemas de saúde para esses segmentos populacionais, dos quais eles não necessariamente vivenciavam antes. E aí entra, de novo, a perversidade. Nós estamos falando isso tanto em comunidades aldeadas, como nós estamos falando também nas comunidades das cidades, que aí a lógica é pior. Os dados da pesquisa mostraram para a gente que 50% dos entrevistados utilizam os hospitais e as unidades básicas de saúde, essas mesmas que nós utilizamos para fazer vacinação, como primeiro espaço para buscar atendimento. E aí? Que profissional de saúde que está atento para essa questão? Quando a gente fala da lógica da saúde,
quando nós precisamos reduzir alguns indicadores de saúde, hoje estamos em São Paulo, vou sempre usar São Paulo como parâmetro. Hoje as unidades de saúde em São Paulo, elas de uma certa forma, cada região tem uma sociedade civil que toma conta de uma certa área de São Paulo. A mesma lógica nós estamos trabalhando agora com a Secretaria de Saúde Indígena. Então, por quê? Porque a forma que nós trabalhamos, a lógica que nós trabalhamos é o repasse de recurso via convênio para aquela associação da sociedade civil sem fins lucrativos tome conta daquela região. Então, nós temos o Ministério da Saúde abre um convênio ou uma concorrência pública para selecionar grupos, para ter convênio para coordenar áreas de alguns distritos sanitários indígenas. Três unidades, 3 ONGs, o IMIP, aqui a Fundação Faculdade de Medicina, e mais um, que é uma Carita, que vão fazer todo o treinamento de profissionais de saúde do Brasil inteiro. Então, que lógica é essa? Preciso cortar o senhor. Tá? É isso, acho que é isso. Nós já estamos atrasados, e eu queria dar, talvez, a palavra para o Gustavo Venturi, que conseguiu chegar nesse dia de trânsito, e talvez ele fale um pouquinho. Não, obrigado. É só uma palavrinha rápida. Eu sei que a Vilma já apresentou a pesquisa, dizer, enfim, que foi um projeto que envolveu muita gente, né, que tem algumas pessoas aqui da equipe de pesquisa, a Rita Dias, fundamental, a Janete, o Marco, a Márcia, mas é uma pesquisa que envolveu centenas de pessoas, né? E o terceiro projeto que a Fundação Perseu Abramo faz junto com a Rosa Luxemburgo, né, fizemos a pesquisa sobre racismo, que resultou num livro também publicado, a pesquisa de 2003, depois a homofobia no Brasil, e agora esta indígenas no Brasil. E queria dizer o seguinte, pegando um pouco essa experiência de todos esses trabalhos, além desses, a Fundação fez também mulheres e gênero no país, né, já 2 levantamentos, fizemos idosos junto com o SESC, e trabalhando essas diferentes populações, né, passíveis de processos de discriminação, né, o que chamou muita atenção nesse trabalho sobre os indígenas é o baixo apelo que o tema tem na sociedade, né? Acho que, por exemplo, isso aqui, né, muito importante a presença de todos aqui, foi bastante divulgado, né, e quantos somos aqui, né? Isso eu acho que é sintomático, porque eu digo isso comparativamente, porque todos os eventos que fizemos de pesquisa sobre mulheres, ou sobre idosos, ou sobre a questão dos negros, do racismo contra negros, sempre a gente consegue mobilizar muito mais gente. Então, desde o começo dessa pesquisa, esse processo foi assim, né? O que é bastante sintomático e que está refletido nos dados também, que vários de vocês aqui falaram, né, sobre a questão da invisibilidade e quanto que isso é um fator agravante desses problemas todos que estão sendo vividos, né, porque a gente sabe que sem essa sensibilização da opinião pública no sentido mais amplo, torna muito mais difícil, né, frente a essa queda de braço, ou essa guerra, né, de interesses que envolvem toda a questão dos direitos indígenas frente a outros grupos mais organizados, mais poderosos na sociedade, etc, etc. Enfim, era esse o comentário. Eu queria agradecer muito a participação também de todos os autores que toparam e se debruçaram sobre os dados. E, finalmente, dizer o seguinte, o título é Demanda dos Povos e Percepções da Opinião Pública, né? Por vários fatores, o livro ele é muito mais percepções da opinião pública do que a demanda dos povos, né? Eu creio que a Vilma mencionou, a pesquisa teve 3 módulos, a gente fez os indígenas não aldeados, que também foram trabalhados, e 52 entrevistas com 48 povos, lideranças de 48 povos, que são entrevistas em profundidade, que é um material qualitativo, muito mais difícil, evidentemente, de trabalhar, mas que ainda está bastante, está quase virgem, eu diria. Então, provavelmente, ele dá outro material, se bobear, outro livro. Então, eu faço esse anúncio público para dizer que, a partir de agora, com a divulgação toda, né, não só o banco de dados aqui, como tem sido de prática os trabalhos da Fundação Perseu Abramo, e havendo também a anuência da Rosa Luxemburgo, vai para os centros de pesquisas que armazenam dados, que temos o CIS, que é o Consórcio de Informações Sociais, na USP, que é um convênio USP-Ampox, e tem o CESOP, da Unicamp, e, a partir disso, os dados ficam disponíveis para quaisquer pesquisadores interessados, militantes, etc., que queiram trabalhar esses dados. Então, fica o convite, sobretudo, para se debruçarem
comentarem sobre esse material, o material qualitativo das entrevistas em profundidade, que ainda foi pouco aprofundado e que ainda tem, evidentemente, muita atualidade e é muito rico, cobrindo, aí, como eu disse, 48 lideranças de 48 povos. Obrigado, Daniela. Obrigada, Gustavo. Agradeço todo mundo, os participantes, os autores, e obrigado a vocês também por ouvir a audiência. Obrigada. Esse é seu, professor? Não. Uma pequena observação, o livro está lá disponível para todos levar, é de graça, não precisa comprar.